Olá pessoal, aqui é a professora Edilene e hoje nós vamos iniciar a atividade 2 do caderno São Paulo Faz Escola, volume 3, parte 1 do 8º ano, revisitando a gramática. Por que revisitando? Porque essa atividade vai trabalhar com temas que nós já vimos nas atividades anteriores. Então vamos lá. 1. Observe a oração a seguir para responder as questões. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho, Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. Então o rei Minos o construiu quem? O labirinto. Para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. Veja que os dois verbos, construiu e nascera, estão no pretérito, ou seja, no passado. Só que um desses verbos, a ação aconteceu num passado mais distante, ou seja, aconteceu antes do que o outro. E é isso que nós vamos trabalhar nessa atividade. Então vamos lá, os dois verbos apresentam ações ocorridas no passado, uma delas ocorre antes da outra. O que ocorre antes? A ação marcada pelo verbo construiu ou a ação marcada pelo verbo nascera? Vocês podem responder tanto aqui do lado, aqui, quanto também no caderno de vocês. B. Se no lugar de nascera o autor utilizasse o verbo nasceu, haveria mudança de sentido na oração? Justifique. Então, se nessa frase aqui, que nós chamamos de oração porque ela tem verbos, né? Então, se nessa frase, nessa oração, em vez de nascera, o autor tivesse usado a palavra nasceu, ia mudar o sentido, o significado dessa frase? Sim, não. Por quê? Pesquisem numa gramática a diferença entre pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Então, eu quero que vocês deem um Google aí, tá? E expliquem para mim, façam um textinho no caderno de vocês, colocando o que é pretérito perfeito e o que é pretérito mais que perfeito. Não precisa falar necessariamente a diferença, porque quando vocês falarem o significado de cada um, vocês vão perceber já a diferença ali entre eles, tá? Os dois são passados, só que tem uma diferençazinha entre esses passados aí, tudo bem? 3. As duas orações a seguir expressam o mesmo acontecimento. Então, as duas frases que nós vamos ler, elas falam sobre a mesma coisa. Faça uma pesquisa para verificar o que as diferencia. O rei Minos construiu o labirinto de Creta. O labirinto de Creta foi construído pelo rei Minos. Aqui nós estudamos, vocês já sabem, voz ativa e voz passiva, né? Então, uma dessas frases está na voz ativa e a outra está na voz passiva. Eu quero que vocês escrevam aqui do lado para mim qual está na voz passiva e qual está na voz ativa, tá? Agora, anote suas descobertas no quadro a seguir, resumindo o significado dos conceitos. Então, vocês vão... Lembra que eu passei um textinho para vocês aqui pela plataforma Google Classroom, falando o que é voz ativa e o que é voz passiva. Eu quero que vocês escrevam aqui de forma resumida para mim o que vocês entenderam. Se não couber, pode fazer no caderno, não tem problema. Página 22. 4. A oração em negrito, marcada no trecho a seguir, está na voz passiva. Passe para a voz ativa, fazendo as demais adequações necessárias para manter a coesão do período. O que é a coesão? É o sentido, o significado, tá? Reescrevendo. Então, vocês vão reescrever este parágrafo todo, mudando principalmente essa voz aqui que está na voz passiva para a voz ativa. E aí vai ser necessário fazer outras mudanças no meio do parágrafo para que o significado, para que o parágrafo não perca significado, tá? Não perca sentido. Então, vocês vão fazer essa reescrita no caderno, certo? Então, de acordo ainda com a mitologia, Minotauro foi morto pelo herói Teseu, que conseguiu sair do labirinto graças ao fio de um novelo de lã que usou para marcar o caminho.
novelo este, dado a ele por sua amada Ariadne. Então, vocês vão responder essas questões, podem fazer no caderno, tá? Quem ainda não retirou esse material na escola, retire o mais rápido possível. Essa semana é só essa atividade. Então, como eu disse no começo, nós estamos apenas revisitando conceitos que nós já trabalhamos em outras atividades, né? Que é tempo verbal e voz passiva e voz ativa, tá? Bem simples a atividade. Não deixem de me entregar, não deixem de mandar as fotos, tá? Que eu estou anotando sempre quem faz as atividades para poder fechar a nota do bimestre, certo? Por hoje é só. Um beijo, até a próxima!